Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre coeficiente de restituição na situação de colisões sucessivas. Então, se vocês viram o vídeo anterior, nele eu obtive essa equação que está apresentada aqui, onde eu mostrei que se eu quero saber qual é a distância percorrida pelo móvel ao longo do plano inclinado após n colisões, eu vou ter que aplicar esse fator, né, que é o coeficiente de restituição elevado a 2n, epsilon elevado a 2n, e multiplicá-lo pela distância inicial em que eu coloco o móvel com relação à base do plano inclinado, que eu chamei de ΔX0. Nesse vídeo eu gostaria de mudar um pouco essa notação, tá certo? Em vez de representar distâncias, certo, para a base do plano inclinado, na verdade agora eu gostaria de representar coordenadas, tá certo? Onde eu vou colocar a origem do meu eixo x, certo? Aqui na base do plano inclinado, e o eixo x vai aumentar da base do plano inclinado subindo o plano, ok? De maneira que, onde antes eu escrevia distância ΔXn, agora eu vou escrever coordenada x como uma função de n, ou seja, a função x, certo? Que representa a coordenada do meu móvel após n colisões, agora vai ser representada como o mesmo fator, epsilon elevado a 2n, que multiplica a coordenada x0, que é a coordenada que eu solto, certo? Que eu coloco o móvel inicialmente com relação à base do plano inclinado. Então, a única coisa que eu vou mudar é que escrevi esse eixo agora, que parte do plano inclinado, parte da base do plano inclinado, a origem dele está na base do plano inclinado, e ele cresce subindo o plano inclinado. Em vez de representar distâncias, agora eu represento coordenadas, tá certo? Porque vai ficar mais fácil para fazer nossas próximas análises dessa forma. Então, o que é que eu gostaria que vocês observassem, né? O que foi que eu desenhei aqui? Eu desenhei algo que a gente já está ciente desde o vídeo passado. Porque no vídeo passado eu mostrei, no passo a passo, que se eu tenho um aparato experimental que ele não muda ao longo do tempo, nem o móvel, nem o elástico na base do plano inclinado, então eu tenho uma situação onde eu tenho um coeficiente de restituição fixo, coeficiente de restituição que não muda. Ou seja, as perdas de energia ao longo das colisões, elas são sempre acontecem na mesma razão, numa razão fixa, né? A fração que eu aplico para a perda de energia é sempre a mesma, que está relacionada com epsilon ou epsilon ao quadrado, né? No caso da equação que a gente escreve aqui. Então, o que é que acontece, né? Eu solto o móvel de uma posição x0, ele vai colidir com a base do plano inclinado e vai voltar para uma posição x1. Depois vai colidir uma segunda vez, vai voltar para a posição de coordenada x2, vai colidir uma terceira vez, vai voltar para a posição de coordenada x3. E da maneira que eu escrevi aqui, você pode perceber o quê? Pode perceber que as distâncias entre as coordenadas x1 e x0, certo? É maior do que a distância entre a coordenada x2 e x1, que é maior do que a distância entre as coordenadas x3 e x2. Isso vai acontecendo sucessivamente, né? Eu vou provar matematicamente que essa diminuição tem que ocorrer, né, de forma sucessiva, exatamente porque eu estou aplicando um fator de perda, né, de coordenada. Você vê que cada coordenada n, eu vou ter que aplicar um fator epsilon elevado ao quadrado da coordenada anterior. De maneira que eu obtive essa equação aqui no vídeo anterior, né, fazendo no passo a passo. Se você não viu, então volta lá e vê esse vídeo, onde você vê que para eu obter qual é essa coordenada x2, eu tenho que aplicar o fator epsilon ao quadrado da coordenada anterior, que seria a coordenada x1. Sendo que lá no vídeo anterior eu não estava fazendo com coordenadas, eu estava fazendo com distâncias, né? Delta seria, por exemplo, delta x2 vai ser epsilon ao quadrado
aplicado à distância ΔX1. Né? Então, se cada uma dessas distâncias vai diminuindo de um fator fixo, como cada distância depois de uma colisão é menor do que a distância anterior, então a diferença entre essas coordenadas, ou no vídeo anterior, entre as distâncias, vai ter que ir diminuindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, e na verdade, né, eu estou representando com relação à variável de colisões. Então vai ter que ir diminuindo ao longo das colisões. E eu vou provar isso matematicamente daqui a pouco. Mas só quero que a princípio você entenda que essas distâncias vão ter que ir diminuindo ao longo do tempo, certo? À medida em que as colisões vão acontecendo. E por que eu representei isso? Porque eu quero obter uma relação fundamental, uma relação que consigo extrair do fato de que eu entendo como vai funcionar, né, essa relação de como as coordenadas vão se comportar ao longo das colisões, sabendo que a gente vai sempre estar aplicando as coordenadas, esse fator epsilon elevado ao quadrado, que seria o coeficiente de restituição elevado ao quadrado, e esse é um fator fixo, né? Então, entendendo esse fato, o que é que eu posso escrever? Posso escrever essa relação fundamental, onde eu vou dizer que a coordenada que o móvel vai ter depois de n mais 1 colisões, certo? Menos a coordenada anterior a essa colisão, né? Se eu tenho uma coordenada qualquer, n mais 1, e eu quero saber qual é a coordenada anterior, essa é exatamente a coordenada xn. Então, a diferença entre a distância, né, entre as coordenadas para duas colisões sucessivas vai ser igual a um fator, vou explicar esse menos, né, vai ficar um menos, um fator que eu estou chamando de um fator alfa, que é um fator constante, multiplicado pela coordenada inicial onde o móvel estava, xn. Então entenda, estou querendo analisar duas colisões sucessivas. Então, se eu colocar n igual a 5, seria a coordenada 6 menos a coordenada 5, né? São duas colisões sucessivas quaisquer. Então, após a colisão, vou ter uma coordenada n mais 1. Antes da colisão, eu vou ter uma posição que é xn. E eu estou dizendo que a diferença entre essas duas posições é um fator constante alfa multiplicado pela posição inicial, certo? Em que estava o móvel. E por que eu posso escrever isso, né? Por que eu posso escrever isso? Porque eu tenho coeficiente de restituição constante. É isso que eu estou considerando, que o coeficiente de restituição é constante. E se você não consegue ver que para um coeficiente de restituição constante isso daqui tem que ser verdade, então eu vou mostrar matematicamente para você, né? E esse menos está relacionado com o quê? Esse alfa eu estou considerando que ele é uma constante positiva e xn é uma coordenada que vai sempre ser positiva, né? O zero está aqui na base, o móvel nunca vai passar depois da base do plano inclinado, então só vou ter coordenadas positivas. É por isso que eu tenho esse fator negativo, para que esses dois termos eles sejam iguais, certo? Se isso daqui é negativo, esse outro lado direito também tem que ser negativo, por isso o fator menos, tá certo? Porque xn mais 1, a posição depois da colisão, vai ser sempre menor do que a posição antes da colisão. Então vamos entender porque para um coeficiente de restituição constante, essa relação fundamental ela é verdadeira, tá certo? O que é que eu vou fazer, né? Aqui é a demonstração. Se eu quero saber a coordenada de posição, né, xn mais 1, x como função de n mais 1 menos xn, o que é que eu vou fazer? Então, xn mais 1, se você acompanhou os vídeos passados, né, para eu obter a posição após a colisão, eu simplesmente preciso aplicar esse fator epsilon ao quadrado à coordenada anterior, tá certo? Então, xn mais 1 vai ser coeficiente de restituição ao quadrado vezes a coordenada, a posição que o móvel tinha anteriormente, que é xn.
Então, no lugar de xn mais 1, eu vou substituir o que? Epsilon ao quadrado vezes xn, menos xn, certo? Vou colocar o xn em evidência, vai ser coeficiente de restituição ao quadrado menos 1, que multiplica xn, que foi o que eu fiz, coloquei o xn em evidência, né? De maneira que xn mais 1 menos xn vai ser menos esse fator multiplicado por xn. Por que menos? Porque eu inverti, né? Em vez de ficar com epsilon ao quadrado menos 1, eu quis representar 1 menos epsilon ao quadrado e tive que colocar esse fator negativo aqui. Então, essa é exatamente a equação, certo? Que eu escrevi aqui, tá certo? Exatamente pelo fato de eu ter um coeficiente de restituição constante, onde eu vou sempre ter de uma coordenada anterior para a coordenada seguinte após uma colisão, eu vou ter uma perda constante na minha posição, certo? Que vai ser dada por esse fator epsilon ao quadrado. Então, eu posso dizer que a diferença entre as coordenadas é um fator constante multiplicado pela coordenada antes da colisão, que está sendo demonstrado aqui. Por quê? Porque eu vou chamar esse fator constante, já que epsilon é constante, então epsilon ao quadrado também vai ser constante, né? Então, x, a posição da coordenada n mais 1, né, que é após a colisão, menos a função x como função da coordenada n, que é antes da colisão, vai ser menos 1 menos epsilon ao quadrado, fator constante, que multiplica a coordenada antes da colisão, x de n. Então, x de n mais 1 menos x de n é o quê? Isso aqui, esse fator eu estou chamando de alfa, certo? Que é esse fator constante, já que epsilon é constante. Então, menos alfa, que multiplica x de n, tá certo? Então, aqui eu provo matematicamente que eu posso obter essa relação fundamental se eu tenho epsilon, né, coeficiente de restituição constante. E, finalmente, eu vou chegar nessa equação aqui, que a gente vai continuar trabalhando com ela nos próximos vídeos, tá certo? Onde eu vou dizer que a variação da posição ΔX em uma enésima colisão, certo? Onde eu vou estar analisando aqui algo, né? Eu vou estar analisando as posições entre a colisão n mais 1 e a colisão n, ou seja, vou estar variando o intervalo em que eu vou estar analisando a minha posição x. Então, a variação da posição com relação a uma variação unitária das colisões é igual a esse fator alfa vezes a minha posição x para um epsilon constante. Eu posso, né, dividir por esse ΔN, porque eu vou estar analisando colisões sucessivas, colisões n mais 1 e n. Se eu fizer, né, n mais 1 menos n, eu vou ter exatamente o fator 1, e é por isso que eu posso simplesmente pegar essa relação fundamental e dividir a minha variação ΔX por ΔN, porque ΔN vai estar significando, eu vou estar analisando as coordenadas em colisões sucessivas, e em colisões sucessivas, quando eu analiso esse fator, né, em que eu vou estar analisando a minha coordenada x, eu vou sempre obter 1. Né? Se eu analiso algo que acontece entre a colisão 6 e a colisão 5, eu vou ter um ΔN de 1. Se eu analiso algo que está acontecendo entre a colisão 14 e a colisão 15, eu vou sempre ter um ΔN igual a 1. Então, eu posso colocar esse ΔN aqui, né, no denominador desse ΔX sem problema. Está analisando ΔX para uma variação unitária de colisões, ou seja, colisões sucessivas. Isso daqui é igual exatamente ao que eu tinha na parte superior, menos esse fator constante alfa vezes a minha posição inicial x. Isso aqui é válido para um coeficiente de restituição constante. Então, nos próximos vídeos eu vou estar continuando, certo, nosso trabalho, mas é agora partindo dessa equação aqui, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.